e ela traz informações sobre a nova pauta aprovada em 2014 na Câmara de Sinop sobre o plano de cargos, carreira e salários. Portanto, vamos conferir mais detalhes, outras informações aqui no seu Comando Geral. Mais uma vez, a classe dos trabalhadores da rede municipal reivindicam contra o Poder Executivo. Nessa quinta-feira, conversamos com representantes do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, de Sinop. Eles questionam a lei complementar aprovada no dia 12 de dezembro de 2014, em sessão extraordinária. A lei aprova mudanças nos planos de cargos, carreiras e salários dos servidores da educação municipal. De acordo com representantes do Sintep, a lei foi aprovada no dia 12 de dezembro numa sessão extraordinária. E, de acordo com eles, não houve nenhuma reunião ou conversa com a classe. Mais uma vez, nós estamos aí surpresos, né, com o que foi feito com o nosso plano de carreira. Né? Ao passo que a gente estava um pouco dos membros da direção em Cuiabá, em atividade, né, os profissionais nas suas funções, nas escolas, foi aprovado na Sudina novamente alteração no nosso plano de carreira. Né? Se luta, consegue alcançar alguns direitos que já são garantidos na Constituição, de repente a gente é surpreendido aí com uma aprovação de alteração no nosso plano de carreira, na estrutura da carreira, né, feito totalmente na Sudina. Então, se vocês procurarem, não tem nenhum registro, em lugar nenhum, que foi convocado esse sindicato para debater alguma coisa, né? Não tem registro de nada e a gente simplesmente deparou com isso já aprovado e sancionado. Né? Segundo o CIDA, essa mudança é um retrocesso para a classe e desvaloriza o profissional especializado. Modifica totalmente a elevação de classe da categoria, modifica totalmente os ingressos, né, dos novos profissionais na carreira e é uma coisa tanto prejudicial para a carreira. Né? Então a gente acredita que é um grande retrocesso para a educação do município. Mudança na elevação de classe, né? Hoje, por exemplo, o profissional que for prestar o concurso, que está aí às portas, né? E ele já tiver, por exemplo, a pós-graduação e ele não tiver recebido essa documentação ainda, na hora de apresentar o título, ele vai apresentar como graduação, sendo que ele já tem a pós, mas não tem a documentação. Então ele terá que apresentar. Mas na hora de tomar posse, de repente ele já conseguiu essa documentação, mas ele vai ter que tomar posse só com graduação. E aí ele vai ter que esperar 3 anos, né, para elevar a nível com pós-graduação. Isso não estava no plano de carreira. Né? Outra revolta entre o sindicato é o artigo número 81, que assegura aos ocupantes do cargo de professor e técnico administrativo educacional a opção de mudança de jornada de trabalho de 20 para 30 horas e de 40 horas para 30 horas, com remuneração compatível à nova carga horária, conforme a demanda e interesse da administração pública municipal. Bem diferente da pauta de luta do Sintep. Aqui mesmo, no Comando Geral, nós acompanhamos diversas passeatas dos professores reivindicando para fixar a jornada de 30 horas com reajuste salarial para todos os professores da rede municipal. Nós temos aí lutado nos últimos dias, inclusive tivemos mais uma greve, levando uma proposta, né, apresentando uma proposta de redução de jornada, sem mexer no salário, até porque o salário que a gente ganha já é defasado, né, trabalhando 40 horas, e aí não foi apresentado para nós nenhuma contraproposta até hoje, e o que nos foi apresentado agora foi essa lei já aprovada e sancionada, dizendo dessa modificação, né? Que agora o profissional que resolver mudar de jornada, ele pode mudar a qualquer momento. Então, imagina a bagunça que vai virar isso. Para o Sintep, diante dessa situação, qual a atitude que vocês vão tomar a partir de agora? Então, ao passo que a categoria, acredito que como já está sancionado e aprovado, né, não tem mais pressa de correr agora nesse período de férias, porque não vai resolver. Então, aguardar o retorno da categoria, chamar para uma assembleia, né, debater com a categoria essas questões e junto com a categoria tomar as devidas providências, né. Complicada, né? E
ficar sem comentar a respeito do assunto, até porque nós também, eu disse ainda ontem, né, nós procuramos fazer um jornalismo diferenciado, a gente procura sempre ouvir as duas partes. Nesse caso, nós ouvimos os membros aí do Sintep, ao mesmo tempo a nossa equipe procurou a Secretaria de Educação para que a mesma possa falar também a respeito do assunto. Então vamos ouvir o que diz a secretária a respeito desse assunto. Na Lei 062, que diz respeito aos profissionais da educação, né, do nosso município. Foi visando, assim, alguns profissionais, eles vinham buscando, gostariam, por exemplo, o concurso dele é de 30 horas. Olha, eu gostaria de trabalhar só 20. E a lei não permitia. Uma vez que ele fez o concurso, ele teria que seguir aquela carga horária. Então, devido a alguns pedidos e dando liberdade ao servidor, né? Então, por exemplo, por mais que ele tenha feito o concurso de 40 horas, não, mas eu quero trabalhar só 30. Então, essa alteração foi para isso, para que ele tenha a liberdade de optar ou por 20 horas, 30 horas ou 40 horas. Enfim, foi nessa questão. O salário modifica aí? Não, aí fica compatível, né? Então, por exemplo, vamos citar aqui, lógico, um exemplo, o servidor que trabalha 30 horas, ele ganha lá R$3.000, né? Então, se ele vai para 20, vai ganhar R$2.000. Se ele vai para 40, R$4.000. Lembrando que é só um exemplo. E com relação a esse título certificado que o profissional se adequa, né? Uma capacitação, como é que fica a partir de agora? Então, isso aí foi uma questão de organização administrativa, um planejamento do financeiro e, inclusive, foi apontamento do Tribunal de Contas, porque a nossa folha, ela oscila muito. Então, nós temos um grande número de servidores, então, assim, a titulação, ela vai avançando na questão salarial. Então, todo mês ela vai estar oscilando, né? Então, é uma questão de planejamento. Então, essa data seria mais ou menos isso. É uma data corte, né? Os primeiros vão sentir bastante. As primeiras pessoas, por exemplo, se preparou, terminou uma especialização em abril. Já passou a data, só no próximo ano. Então, os primeiros vão sentir. Mas uma vez que todos ficam sabendo que é sempre março, eles vão também estar se organizando. Toda mudança, ela gera, às vezes, desconforto, né? Mas é uma questão de organização, planejamento, para que a gente tenha um valor fixo de folha para poder trabalhar. Inclusive, ter uma liberdade melhor para a gente avançar na questão salarial. Assim, você ter um planejamento, a nossa folha mensal é 3 milhões, né? Então, 3 milhões, então em cima disso nós podemos trabalhar. Então foi nessa intenção. Isso quer dizer que já é válido a partir de 2015. Quem essa titulação fez em abril, agosto, é só para 2016. Não. Então, veja, quem tem pode estar apresentando, porque nós estamos aí no mês de janeiro, então esse ano já está valendo. Quem concluir após o mês estipulado, que foi o mês de março, aí vai, então, só depois no ano 2016. De uma forma geral, com essas alterações, a Secretaria de Educação teme aí uma possível paralisação ou greve, ou está tudo num acordo com o Sintep? Eu não acredito nisso, né? Porque isso são organização, é liberdade de administrar. O Sintep é um grande parceiro, a educação precisa do seu sindicato, né? O sindicato ele tem que estar olhando para ver se está sendo burlado ou não, mas isso é uma liberdade de administrar, né? Então, assim, o sindicato tem a função dele, né? Que é esse olhar que eu disse, esse cuidar, né? E a administração ela tem que ter essa liberdade para também e responsabilidade com os munícipes também e com os seus servidores. Tem que ver onde é que eu planejo, como que eu faço. Então, é do dia a dia do trabalho. Então, existe esse respeito, né? Nós respeitamos muito, eu respeito muito o sindicato e o avanço na questão da educação, ele é natural. Hoje, eu digo a vocês assim, que a luta é de todos. Né? E nós temos que avançar sempre. Esse avanço e melhorias na questão da educação é natural e vai acontecer gradativamente. Bom, é uma situação que chega a preocupar, mas eu não acredito nessa possibilidade de uma possível paralisação. Só espero que haja um entendimento, que sejam colocados os pingos aí nos is,
que haja esse entendimento tanto do SINTEP com a própria Secretaria de Educação. Eu também não acredito numa possível paralisação por parte da rede de educação, rede municipal de educação, ou seja, os profissionais da educação, até porque já tivemos um exemplo muito ruim no ano de 2014. Então, antes de iniciar o ano letivo de fato de 2015, que já haja essa negociação aí, que já haja o acerto entre ambas as partes. Muito bem, vamos agora conversar com a nossa amiga Emily, é isso?